Bom dia, gente, finalmente com mais um vídeo. E bem, semana passada eu fiz um vídeo muito bom, aliás, sobre o universo alternativo de Ben 10, no caso Carnitrix. E no final eu falei que poderia fazer mais vídeos sobre outros AUs, caso o vídeo fosse bem. Então, ele foi bem até, e vocês me pediram muito pra falar sobre um AU específico. Na verdade eu não queria comentar sobre ela, mas vocês me pediram tanto que eu decidi fazer. Então bem, hoje nós vamos falar sobre a AU mais 18 de Ben 10, Carnitrix. Podem ficar tranquilos que o vídeo é totalmente seguro, não tem nada explícito aqui. Sim, Twitter, nada explícito. Bem, essa assim como Carnitrix, começou com a fanfic no TikTok, ou no Twitter, sei lá. Foi criada pela Trix, que ironicamente se inspirou no Carnitrix pra fazer ação. Falando agora sobre o Sharketrix em si, ele é muito semelhante ao protótipo do Omnitrix, sendo as diferenças mais óbvias as cores, que aqui tem um tom mais rosado e lilás, e o símbolo que tem formato de coração. O Sharketrix e o Omnitrix têm a mesma função, a paz e a preservação das espécies. Só que enquanto no Omnitrix ele guardava o DNA dos aliens em um banco de dados e fazia o portador se transformar, com o Sharketrix a situação é um pouco diferente. O objetivo principal desse relógio é fazer com que as espécies continuem existindo mesmo com as guerras e o passar do tempo. E como que o relógio vai fazer isso? Reprodução. Ele faz com que qualquer espécie possa se reproduzir com o usuário, misturando seu DNA com os das alienígenas, para que eles possam se reproduzir. Em resumo, ele sumona um alien do sexo oposto ao do usuário que consiga se reproduzir com o mesmo. Certo, vamos para a história logo. A história começa muito parecida com a original, com Azimuth tentando criar um dispositivo para a paz e preservação das espécies, só que ele acaba conhecendo o Vomax em algumas de suas expedições. E o Vomax diz a Azimuth que a melhor forma de preservar uma espécie é por meio da reprodução. Claro que tinha que ser o Vomax, o maior macetador de alienígenas existente. Mas bem, no meio da finalização do protótipo, o Vilgax ataca a nave do Azimuth, com o mesmo objetivo de sempre, ter um exército de aliens à sua disposição, mas também um exército de aliens híbridos. Mas logo depois da nave ser atacada, o Sharketrix é enviado à Terra e é encontrado por Ben. Então, um dispositivo com intuito de reprodução na mão de uma criança? Quem pensou que isso fosse uma boa ideia? Mas no final das contas até que funcionou, porque as alienígenas vinham com sentimento de adoração e obedeciam a cada ordem do bem. Pelo que eu vi, aparentemente isso é um defeito, já que o objetivo deve ser a reprodução, e não alienígenas que obedeciam cegamente ao usuário. Bem, isso acontece porque o Sharketrix não foi finalizado, ou seja, ele tem alguns defeitos, como por exemplo, alguns aliens não têm DNA humano suficiente para serem compatíveis. Mas vamos continuar. Quando o Ben pega o relógio, ele sem querer invoca o Chama, mas como o Ben é uma criança e bem inocente, ele acha que o relógio invoca super heroínas para ajudá-lo a combater o mal. Bem, é perceptível que o objetivo da história não é exatamente o lado pervertido, mas simplesmente um Omnitrix que em vez de transformar o Ben num alien, invoca ele. E sendo bem honesto, é até legalzinho ver o Ben jogando de Summoner. Mas a premissa sobre reprodução me afasta um pouco dessa porque ela tem ideias super criativas. Só dando um exemplo, o controle mestre do Sharketrix se baseia em invocar mais de um alienígena por vez. Cara, isso é bem legal, mas acaba sendo deixado de canto por causa de tantas coisas sugestivas. Mas agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que se a série não tivesse essa premissa de reprodução e esses alienígenas com corpos exagerados, essa série faria tanto sucesso? Mas bem, esse é o fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixem um like, se inscrevam no canal. Até semana que vem e boa noite.